Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início agora à nossa aula sobre normas da ABNT, tanto para citação com a NBR 10.520, como também para referências com a NBR 6023. Antes de iniciarmos essa parte de citação, é importante que vocês tenham em mente a compreensão de algo que torna justamente importante que vocês saibam utilizar corretamente as normas, tá? Normas de citação e referência, independente de ser da ABNT ou de qualquer outra norma que vocês estejam utilizando, vocês precisam seguir a risca para evitar que vocês cometam algo que é bem comum, que é a questão de plágios, tá? Plágios em trabalhos científicos não é aceitável, certo? Plágio é crime. No caso, o menor dos problemas de vocês estarem cometendo um plágio no trabalho de vocês é a questão da reprovação, que eu acho que ninguém, né, tem isso em mente e que vocês, né, vão estar lutando aí para construir um trabalho com grande qualidade, né, para que vocês possam aí estar concluindo o curso com maestria, sabendo como realizar um trabalho científico. Dessa forma, então, vou fazer essa pequena introdução sobre a questão do plágio, para assim a gente dar início às normas da BNT propriamente dita. E aí, né, pergunto para vocês, como escrever o meu projeto? Né? Eu acho que vocês, principalmente quem está iniciando, né, o TCC, fica com essa pulguinha atrás da orelha, fica com essa dúvida, como que eu começo, né, o meu trabalho? Lembrando que o projeto, né, é aquele trabalho que a gente vai fazer, que é a ideia que a gente vai querer executar, né, para coletar os nossos dados. No caso do projeto, vocês vão estar construindo, seguindo as normas, lógico, a introdução, com todos os seus aspectos de contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. Aí a gente vai ter a seção 2, que é a metodologia, onde vocês vão estar implementando ali no trabalho, definindo os materiais e métodos que vocês vão utilizar. E tem também, né, a questão da citação, desculpa, da cronograma e do orçamento. São imprescindíveis para o planejamento e organização do trabalho de vocês. E por último, como seção 5, a referência bibliográfica que a gente vai estar vendo hoje também como fazer. Então, seção 1, introdução, seção 2, metodologia, seção 3, cronograma, seção 4, orçamento e seção 5, referências bibliográficas. Essas são as seções que vêm no projeto, né? Para quem já está concluindo o trabalho, que vai coletar seus dados, escrever resultados de discussões, então a gente substitui a seção 3, que era cronograma, por resultados e discussões, e a seção 4, que era orçamento, a gente substitui por agradecimento. E no caso, as referências bibliográficas, né, são acrescentadas aquelas que forem utilizadas no decorrer da construção do trabalho. E eu pergunto para vocês aqui, quem já leu um artigo científico? É fundamental que para a construção do trabalho de vocês, vocês tenham compreensão de informações baseadas em artigos científicos, ou seja, baseadas na ciência. Trabalhos que foram executados, que tiveram seus resultados provados, né, dentro das pesquisas que foram realizadas, e assim a gente pode tomar aquela informação como sendo uma verdade, né, uma vez que ela foi comprovada ali, muitas vezes colocados testes estatísticos para trazer aquela realidade ali daquele resultado. Lógico que as pesquisas sempre estão em evolução, né? E aí as pesquisas vão desenvolvendo e aquilo que a gente tinha como verdade, às vezes, né, ela é substituída. E isso faz parte do processo
de desenvolvimento da ciência, tá, gente? Isso é normal e ruim seria se a gente nunca evoluísse, né? Então, muito das informações que a gente tem como sendo que eram verdades, né? Algumas décadas passadas, às vezes até séculos. Então, com a ciência, com a tecnologia, com as pesquisas, né, que foram desenvolvidas, a gente passou a ter um conhecimento a mais e viu que aquilo não era mais verdade, né, que existia algo por trás, que existiam mais informações e que agora a gente tem um outro conhecimento. Principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, né, onde a gente tem equipamentos cada vez mais precisos, a gente tem conhecimento cada vez mais avançado dentro da questão molecular, né, dentro da questão de microscopia, né, as técnicas de microscópio cada vez mais evoluídas também, dentre tantas outras áreas, na área da física, da engenharia, na área de humanas, né, tantas outras que a gente também tem aí desenvolvido cada vez mais e crescendo cada vez mais o nosso conhecimento. Então, isso é extremamente importante. E esse conhecimento que vocês vão utilizar para colocar no trabalho de vocês, ele tem que ser baseado em referências bibliográficas, ou seja, na leitura principalmente de artigos, né? Também pode-se utilizar livros, mas os livros um ou outro, tá? Ele não deve ser completamente feito de livro, tá bom? Então, para fazer o trabalho científico, o que é necessário? Leitura, muita leitura. Trabalho científico não é o bicho de 7 cabeças, né, que as pessoas costumam citar, mas é necessário dedicação. Tá? Sem a dedicação devida, vocês realmente não vão conseguir fazer um trabalho que tenha a qualidade necessária para ser considerado um trabalho científico e, no caso de muitos de vocês, né, um trabalho de conclusão de curso. E aí, para escrever um projeto, seria então só Ctrl+C, Ctrl+V? Né? Como muitos de vocês já fizeram durante a graduação de vocês? Não. Isso não pode ser feito. Isso é considerado plágio. Então, a gente precisa saber adequadamente como colocar aquela informação que a gente está utilizando, né? Sendo retirada de um outro autor, certo? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Como citar adequadamente e como referenciar adequadamente. Lembrando que não pode existir citação sem referência e não pode existir referência sem citação. Essas duas informações, elas estão interligadas, tá? E, portanto, tudo que tiver citado no trabalho, obrigatoriamente tem que ter sido referenciado e toda referência que está no trabalho tem que ter sido citado. Aí vocês podem estar pensando, professora, mas eu li 150 artigos, eu vou colocar todos eles no meu trabalho? Não, gente. Não é porque você leu que aquele artigo ele tem que estar no seu trabalho, certo? E não é porque você leu que você tem que referenciar. Não, você só vai colocar no seu trabalho a citação daquelas informações que vocês tiraram dos artigos. Se houve artigos que vocês leram, mas não utilizaram informações dele, então vocês não vão citar. E assim também não vão referenciá-lo, tá bom? E aí, como fazer então, né? Como definir o que é certo ou é errado? É simplesmente escrever, sentar ali e escrever e pronto, a gente já está construindo o nosso trabalho? Infelizmente, não é assim, né? Seria muito fácil, seria muito bom. Por isso que existem as normas, tá? Para que vocês saibam exatamente como proceder, como está desenvolvendo ali a citação e a referência de forma correta. E, consequentemente, evitando assim vocês cometam plágio e, consequentemente, né, acabe afetando ali a nota de vocês, a aprovação de vocês. Então, se tudo tiver errado, né? Por isso que é importante, gente, que vocês leiam, tá? Vocês precisam ter um embasamento
teórico muito grande. Para vocês saberem que aquele artigo que está dando determinada informação realmente é uma informação coerente, vocês precisam ler vários artigos, começando pela leitura de livros, porque a linguagem dos livros muitas vezes vai ser um pouco mais acessível do que a leitura dos artigos. Então, a leitura do livro vai fazer com que vocês tenham esse embasamento e depois vocês vão conseguir poder, compreender mais o conteúdo para assim ir para a leitura dos artigos e, consequentemente, ter um sucesso melhor ali na compreensão daquelas informações. Então, seguindo agora, vamos começar a parte de citações. Sim, para quem não me conhece, eu sou professora mestre Clênia Batista, me formei em Ciências Biológicas pela UFPB, concluí minha especialização em Gestão Ambiental pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá e sou mestre em Ecologia e Conservação pela UEPB. Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo. A ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou tentar fazer essa palestra um pouco mais breve para não ficar cansativa para vocês e para que vocês possam, para eu tentar aqui ser bem objetiva, para que vocês não fiquem naquela coisa, tá muito chato, tal. Então eu vou tentar resumir de forma que fique compreensível para vocês o conteúdo que estará sendo ministrado. Então a ABNT é a sigla, para a Associação Brasileira de Normas Técnicas, como eu estava falando, e ela serve justamente para que a gente tenha conhecimento, siga normas de como a gente deve estar apresentando as citações em nossos trabalhos, tá? Quando eu falo nossos trabalhos, estou falando, de trabalhos científicos, trabalhos de instituições de ensino, entre outros. Lógico que diversos setores vão estar utilizando a ABNT para as suas atribuições. No caso, a gente aqui vai falar especificamente da NBR 10.520, que é a específica para citação. Existem inúmeras outras e muitas pessoas acabam confundindo a ABNT dizendo que elas só servem para trabalho científico. Na verdade, para quem já foi meu aluno e teve a aula referente a isso, já sabem que a ABNT é muito mais ampla do que apenas normas para trabalhos científicos. Na verdade, como o próprio nome diz, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vão estar incluindo diversos setores, no país. Um exemplo, a gente pode estar falando do próprio trabalho científico, desde normas para citação, para referência, normas para construção de um capacete, normas para informações que vão estar vindo em uma conta de telefone, por exemplo, entre diversas outras coisas, altura de um corrimão, altura de um degrau, de uma escada. Bom, tanto engenharia, arquitetura, indústria, diversos setores vão estar sendo contemplados pelas normas que são regidas pela ABNT. NBR significa norma brasileira, e são justamente as normas que vão estar dentro da ABNT para que sejam seguidas aqui dentro do nosso país. Lembrando que existem outros tipos de normas para citação, tá? Um exemplo para citação e para referência, lembrando que eu vou falar só sobre citação hoje. Um exemplo, a gente tem a norma da Vancouver, tá? Que muda pouca coisa. A ideia é sempre a mesma, tá? O diferencial entre elas vai ser formatação. Uma utiliza vírgula, outra utiliza ponto e vírgula. Uma é maiúscula, outra é minúscula, coisas do tipo. Então, a gente vai focar, como eu disse, na ABNT NBR 10.520, que vai ser o conteúdo explanado do dia de hoje. Então, como já disse Maria Isabel Rocha de Lucena em 2019, norma não é para ser decorada, é para ser consultada.
Então, gente, lógico que à medida que vocês vão estudando, vão praticando, vocês acabam dominando mais a técnica. E aí, vocês não precisam estar toda hora, né, fazendo a consulta. Você já vai começando a fazer automático. Mas, lógico, se tem uma dúvida, a norma vai estar ali para ser consultada sempre. Sempre falo para os meus alunos. Gente, norma da ABNT, ela deve ser como um livrinho de cabeceira ali, e onde você tenha um fácil acesso para que você possa estar consultando na medida que for necessário, tá bom? E aí a gente tem dois tipos de sistemas para a norma da ABNT. Uma é o sistema auto-ano, que é a bem conhecida e é a que eu mais gosto, eu vou explicar o porquê. E a outra é o sistema numeral. Qual a diferença dessas duas? Vocês já ouviram falar dela? Provavelmente vocês já viram esses dois sistemas. Podem até não ter associado e eles estavam seguindo a norma da ABNT. Inclusive, tem gente que acaba confundindo. Tem gente que acha que o sistema auto-ano é a ABNT e tem gente que acha que numeral é Vancouver. Lê do engano, tá? O sistema da ABNT, a norma da ABNT, ela tanto vai ter o sistema auto-ano quanto o sistema numeral, assim como a Vancouver também, certo? Só para que vocês parem de ter essa confusão, né, e não repassem informações de forma errada. O sistema auto-ano vai ser justamente aquele onde a gente está lendo um texto e a gente consegue identificar que ele vai estar com o nome ali, né, o último nome do autor ou dos autores, né, que pode, a gente vai ver como é que faz isso, com 2, com 3 autores ou até mesmo com mais de 3 autores. E o sistema numeral, que é quando vem com um númerozinho ali acima do final do texto, mesmo no meio do texto, para que vocês possam conseguir identificar lá nas referências qual foi aquele trabalho, aquele autor que foi citado naquele momento. Vamos falar primeiro do sistema auto-ano, tá? Então, o sistema auto-ano é a indicação da fonte, ela vai ser feita pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável, seguido da data de publicação do documento e da página da citação. No caso, se for uma citação direta, vai ser separado por vírgula e entre parênteses. A gente vai ver isso, essa norminha, já já, quando a gente estiver especificando como que a gente utiliza o sistema auto-ano, tá bom? Aqui é só para diferenciar os dois. Primeira coisa, por que o último nome? Aqui no Brasil é bem comum, em alguns outros países também é muito comum e muito normal. Você acaba de conhecer uma pessoa e você já se apresenta pelo primeiro nome. Exemplo, oi, eu sou Clênia. Tá? Muito comum isso aqui. Já em outros países, a apresentação ela se dá pelo sobrenome, né? Pelo último nome da pessoa. Então, no meu caso, meu último nome é Batista. Então, se eu tivesse entrando em contato pela primeira vez com uma pessoa, eu iria estar justamente falando, oi, eu sou Batista. E aí, pessoas da família, amigos, né? Pessoas mais íntimas, iriam me chamar pelo meu nome, né? Pelo meu primeiro nome, que é Clênia. Levando isso em consideração, a gente tem, né, o último nome sendo o nome que representa o autor ali naquela citação, quando a gente vai falando de artigos científicos. E isso está em qualquer um dos sistemas, não é só na ABNT, não. Em qualquer um sempre vai ser o sistema utilizando o último nome, tá bom? Com exceção quando for grau de parentesco, júnior, filho, filha, neta, trineto e por aí vai. Mas isso também a gente vai falar já já. A data de publicação vai ser a data que tem no próprio documento, quando ele foi publicado. E aí vocês podem estar em dúvida, porque às vezes aparecem duas datas. A data de aprovação do trabalho e a data de publicação. Então, é sempre utilizar a data de publicação.
porque o trabalho ele pode ter sido aprovado e a publicação levou alguns dias, semanas ou até meses, porque tem revistas que ela não é mensal, tá? Ela demora, é trimestral, semestral. Então, para poder, né, ter o tempo ali, ter a organização, na verdade, de quando foi a publicação, então se faz a citação pela data da publicação. Exemplo aqui, né? Então, no texto, temos aqui, eu não vou perder tempo lendo o texto, mas aqui no final a gente tem a citação, ó. Carvalho. Carvalho é o último nome do autor, certo? Vamos supor, Joaquim Carvalho. Então, coloca Carvalho. Põe uma vírgula, o ano de publicação e aqui a página de onde ele tirou aquela citação. Lá nas referências, a gente vai referenciar utilizando quem? Primeiro nome que foi, né, citado ali, que no caso corresponde ao sobrenome do indivíduo, que é Carvalho. Então, Carvalho M. Carvalho Miguel. Né? Aí vem o título do trabalho, o local, tá? O ano e assim por diante. Lembrando que hoje é só sobre citação, não referência, por isso que eu não estou entrando tanto em detalhes. Já no sistema numeral, né, como eu falei antes, a gente vai trabalhar com número, tá? Então, a indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismos arábicos, né? Então, como a gente tem no exemplo aqui, ó, o número 15, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, até quantas citações tiverem. Lembrando que, se você usou uma citação, vamos um exemplo, um trabalho lá de Carvalho. E esse trabalho de Carvalho, você vai utilizar ele em outras citações no seu trabalho. Vamos supor que ele fosse o número 3. Então, toda vez que você citar Carvalho, você vai citar o número 3, certo? Então, o sistema numérico ele não deve ser utilizado quando há notas de rodapé, para justamente evitar que haja uma confusão nas informações, sem que você fique podendo ter o conhecimento, né, saber se aquele número é da nota de rodapé ou da citação. Então, quando se utilizar a nota de rodapé, não se utiliza a citação do estilo numeral, do sistema numeral. Não pode ser feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada pouco acima da linha do texto, em expoente à linha do mesmo, como a gente tem aqui, tá? Após, né, a pontuação que fecha a citação. A gente tem aqui, usando a norma da BNT, eu usei o número 15, mas lógico, né, viria desde o início, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até complementar, tá bom? Por que que eu não gosto do sistema numeral? Tá? No caso, eu não gosto no sentido de fazer. Tá? Utilizar depois de pronto, tudo bem. Mas para fazer, eu não gosto pelo seguinte motivo. Eu acho que as chances de você errar fazendo nesse estilo são infinitamente maiores. Por quê? Quando a gente está trabalhando no sistema auto-ano, você acaba já sabendo automaticamente quem é o autor e o ano que você está, né, citando aquela informação. Então, você olha e já sabe exatamente quem foi o autor que disse isso. Já no sistema numeral, tá? Você vai ter que consultar lá na referência para saber qual foi o ano e qual foi o autor que citou aquilo. Então, para mim, como leitora, eu não gosto de ler trabalhos com o sistema auto-ano. E como escritora, né, uma pessoa que vai estar construindo um trabalho científico ali, eu também não gosto pelo seguinte motivo, né, que é a questão que eu disse agora há pouco, de as chances de erro serem muito maiores. Como assim, professor? No sistema numeral, lembra que eu falei o 1, né, que você vai utilizar, vamos supor, o autor A, vai ser o 1. Se eu utilizar a citação de A 10 vezes, então toda vez ele vai ser o número 1. Se eu falar agora uma outra citação do autor B,
Então, toda vez que eu citar o autor B, ele vai aparecer lá como 2, e assim sucessivamente. Só que durante a construção do trabalho, quem já fez um artigo, né, quem já escreveu um artigo, sabe muito bem que o processo de criação demora. E aí, o que é que acontece? Você pega, tá escrevendo, né, escreveu, vamos supor, a sua introdução, e aí vai mandar para o seu orientador corrigir. E aí o orientador diz, ó, tá faltando aqui entre esses 2 parágrafos que você acrescente mais informações. Aí vamos supor que você pega e encaixa ali 3 trabalhos diferentes, informações de 3 trabalhos diferentes. Então vamos imaginar como seria esse cenário. Você tem o seu trabalho, aonde você está com ele. Vamos supor que você escreveu até então, tinha 10 citações. Né? Então, no sistema numeral, você tinha até o número 10 ali. Só que entre o parágrafo 4 e 5, que foi onde o seu orientador pediu para que você acrescentasse mais informações, vamos supor que você já tinha citado até a citação 3, tá? Se você acrescentar mais 3 trabalhos ali, 3 autores, então você, quem era 4, 5 e 6, vai ter que ser 7, 8 e 9, porque você acrescentou mais informações ali de autores que você ainda não tinha utilizado. Dessa forma, você vai ter que alterar todos os outros números de todas o seu trabalho até o final, né, que você tenha construído até então. E isso você vai fazendo durante todo o trabalho, tá? Então, a chance de você esquecer de trocar um númerozinho daquele é imenso. E isso pode acabar provocando, né, problema ali de plágio, né? Um problema onde a banca vai identificar que aquele autor que você está citando realmente não é o autor daquele trabalho, tá? Então, isso pode provocar, né, que você acabe tendo prejuízo na nota, ou se uma publicação para uma revista ser reprovado, coisas do tipo, certo? No sistema auto-ano, não. Você pode acrescentar 200 parágrafos, 200 autores diferentes, não vai influenciar em nada nas citações, porque tá lá o nome do autor e o ano, tá? Então, lembrando que no sistema numeral, os números correspondentes vão vir na ordem do número lá na referência. No sistema auto-ano, a ordem vai ser a ordem alfabética. Então, até nisso fica mais fácil, tá bom? Por isso que eu, particularmente, não gosto do sistema numeral. Aí você pode estar pensando, ah, professora, mas eu estou construindo um artigo para uma revista que lá, obrigatoriamente, eles exigem que seja utilizado o sistema numeral. E agora, o que é que eu faço? Então, eu respondo a vocês. Você pega, faz, constrói ele todo no sistema auto-ano, e quando tiver tudo pronto, você não for acrescentar mais nada, você substitui pelo sistema numeral. Essa é a minha dica para que vocês saibam, né, como fazer sem ter tanta dor de cabeça. Mas, lógico, os 2 sistemas são válidos, são corretos, e aí vocês vão ter que identificar se o local que você está construindo o trabalho segue a ABNT e se ele exige o sistema numeral ou o sistema auto-ano, ou ele só faz dizer regra da ABNT, e aí você fica livre para utilizar qualquer uma das duas, qualquer um dos 2 sistemas. Então, a NBR 10520 para citações. Então, citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Ou seja, você vai estar construindo o seu trabalho, tá? E você vai ler artigos, certo? Você vai ler livros, você vai buscar informações para construir o seu trabalho, para ajudar a enriquecer o seu conhecimento e também a construir o seu trabalho. E aí você precisa dizer de onde você tirou aquela informação. Principalmente quando a gente estiver falando sobre introdução, que a introdução é você trazer justamente o que os autores
falam sobre aquela temática, né, já publicaram sobre aquela temática. Então, é importante que vocês estejam fazendo, né, a leitura e retirando a informação que vocês querem e, lógico, sempre extraindo as informações de autor, ano, título do trabalho, né, as informações da referência. E na citação, o nome do autor e o ano, ou, né, se você preferir, o sistema numeral. Se você não faz isso, se você pega uma informação, coloca no seu trabalho e não cita, então você está cometendo um plágio, tá? E só lembrando que plágio é crime, certo? O menor dos problemas de um plágio vai ser justamente a questão de uma reprovação. Mas como ele é crime, então você pode estar respondendo judicialmente por isso. Citação direta. A gente, dentro da citação, a gente tem 3 tipos. Citação direta, citação indireta e a citação de citação. Na citação direta, é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Ou seja, você vai pegar a informação que o autor colocou ali no trabalho e você vai copiar exatamente as palavras daquele autor, certo? Quando você faz isso, existem formas de você sinalizar que você está fazendo uma citação direta. Só em olhar, a gente consegue identificar que existe, que você ali está utilizando uma citação direta. Se você não faz isso, você acaba caindo, né, na questão do crime do plágio, porque aquelas palavras exatas ali não são suas. Isso você não sinaliza como sendo uma citação direta, você está, né, se apropriando de uma informação dizendo que é sua quando não é. Já a citação indireta é um texto que ele é baseado na obra do autor consultado. Então é diferente. O que é que vai acontecer aqui agora? Você vai ler, vai compreender, vai interpretar o que o autor está falando e depois você vai escrever com as suas palavras. Aí tem gente que fica, professora, então se eu estou colocando as minhas palavras, então o texto é meu. Não. Suas palavras só puderam ser escritas graças à informação que aquele autor te deu no trabalho dele. Então, você precisa sim fazer a citação. O trabalho, gente, em sua maioria, ele deve ser construído com citações indiretas. Citação direta a gente vai utilizar pouquíssimas vezes ou até mesmo nem sequer utilizar num trabalho. Citação direta a gente vai utilizar nas seguintes circunstâncias. Um exemplo, algum conceito, né, muito exato ali que não dá para você interpretar e falar ali sobre ele. Lei, né, que lei vocês sabem que às vezes você mudar uma palavrinha mudou o contexto todinho da lei, então para evitar isso, né, muitas vezes se utiliza uma citação direta para falar sobre leis, entre outras situações, mas algo que realmente não dê para você poder interpretar e falar com suas palavras. Então, cuidado quem tem mania de fazer trabalho só com citação direta. Se você faz um trabalho só com citação direta, seu trabalho ele vai ser automaticamente reprovado. Porque você não fez nada. Você só fez copiar e colar tudo que os autores já falaram, certo? Então, você precisa, sim, ler e interpretar. Inclusive, você pode utilizar vários autores falando sobre o mesmo tema e fazer uma única citação. E aí, lógico, você vai citar todos aqueles artigos que ajudaram, que contribuíram para que você pudesse construir aquela informação. E a gente vai falar isso, como fazer isso, na verdade, daqui a pouco. E por último, a gente tem a citação de citação. Deixei ela propositalmente no final, e a gente vai falar dela realmente no final, porque ela não deve ser utilizada. Eu vou ensinar como é que faz, mas em 99% dos casos, quem faz errado. Então, para evitar fazer errado, é melhor não fazer, tá?
Então, a citação de citação, ela pode ser tanto uma citação direta quanto uma citação direta. Só que ela é feita através da leitura de um texto a que você não teve acesso. No caso, você não leu o original. Vamos supor, você está lendo um trabalho X, e aí esse trabalho tem uma citação lá dentro. Aí você pode estar pensando, professora, então é só eu utilizar lá o nome do autor. Não, você precisa ler. Então é só utilizar o nome do que eu estou lendo. Não, então tenham calma. Eu vou deixar a citação de citação para explicar por último, para não confundir a cabeça de vocês. Até porque, como eu falei, ele não deve ser utilizado, certo? A maioria das vezes não tem a necessidade de estar utilizando um APOD. Que é quando se utiliza uma citação de citação. Então, vamos continuar agora vendo como que a gente deve fazer a citação em algumas circunstâncias. Aqui eu vou mostrar para vocês citações com um autor, com dois, com três e com mais de três autores. Então, como deve ser sinalizado esse texto, né? Essa citação, na verdade, no texto, tá bom? Então, citação com apenas um autor. E aí a gente tem uma outra questão que que são informações compartilhadas de forma errada. Pessoas que não têm muito conhecimento sobre as normas da ABNT e acaba informando de forma incorreta como utilizar, como que deve ser cada um desses exemplos que eu vou estar falando aqui. Primeiro ponto, vocês podem visualizar que a gente tem aqui, no início da frase, tá? Então, segundo Batista 2013, e aí eu sigo com o meu texto, e no final da frase, então eu trago o meu texto e coloquei a citação no final. Qual é a diferença desses dois? Algumas pessoas dizem que no início do texto você está fazendo uma citação direta. No final do texto você está fazendo uma citação indireta. Não, gente. Vocês precisam, tirar isso da mente. Uma citação direta, ela pode vir no início ou no fim da frase. Uma citação indireta pode vir no início ou no fim da frase, tá? O que sinaliza se ela é direta ou indireta, como eu falei para vocês, não vai ser se ela é no início ou no fim, mas vão ser outras características que vão deixar claro que aquilo é uma citação direta ou indireta. Então, a gente tem aqui, quando vem no início da frase, é quando você quer chamar mais atenção para aquele autor, tá? Você quer deixar claro que foi fulano que disse aquilo. Tá? Geralmente, quando você faz a citação de uma pessoa bem renomada, na área, então é importante que você esteja trazendo, enfocando que foi fulano que falou aquilo. Tá? Então, você vai estar trazendo no início da frase. E aí a gente diz que utilizamos palavras de chamada, como a gente tem aqui, segundo fulano, de acordo, conforme. Tá isso você que vai utilizar, Você que vai escolher o melhor, que vai ficar de acordo com o que você quer falar ali. Observem que quando a citação é no início da frase, a gente tem o nome, que no caso é o último nome do autor, com a primeira inicial maiúscula e o resto minúsculo. E dentro do parênteses, a gente vai ter o ano. Então, sempre que a gente estiver fazendo citação, seja no início ou no fim da frase, o ano sempre vai vir dentro do parênteses. Então, observem que tanto aqui no início quanto no final, o ano sempre vai estar dentro. O que vai modificar vai ser, se for no início, o nome do autor vai estar fora do parênteses com a inicial maiúscula e o resto minúsculo. E se for dentro do parênteses, a gente vai ter o nome do autor todo em maiúsculo.
Gente, sempre que eu falar nome do autor, lembrem-se que eu tô falando que é o último nome, tá? Para não ter que ficar repetindo isso toda hora. Então, o último nome do autor, né, aqui, ele vai estar todo em maiúsculo. E observem que quando a gente tiver tudo dentro do parênteses, a gente vai separar o ano do autor por uma vírgula, certo? Então, desta forma, a gente tem citação de um artigo com um único autor. Agora, a gente tem um exemplo de uma citação de um único artigo com 2 autores. Segue o mesmo princípio, tá? Então, de acordo com Batista e Ventura, 2011, segue o texto. Então, os nomes dos autores com a inicial maiúscula e o resto minúsculo. Observem que o ano está dentro do parênteses e eu separei um nome, uma pessoa da outra pelo ezinho, tá? Então, eu estou fazendo aqui, né, Batista e Ventura, ok? Já precisa ter um pouco de atenção aqui quando é dentro do parênteses. Quando é dentro do parênteses, eu não vou mais utilizar o ezinho, eu vou utilizar ponto e vírgula para separar um autor do outro. Então, Batista, ponto e vírgula, Ventura. Lembra que eu falei sempre antes do ano, quando tudo estiver dentro do parênteses, eu vou ter uma vírgula. Tá? Então, eu tenho o meu texto, no final da frase eu vou colocar a minha citação. Agora, vamos ver com... Sim, esqueci de dizer. Vocês podem ter já visto, tanto aqui quanto aqui, tanto no início da frase como no final, né? Ou seja, dentro ou fora do parênteses, o nome do autor utilizando uma coisinha que é chamada Y, tá? Y é justamente essa letrinha aqui, né? Y ou E de imprensa. Ela serve justamente para utilizar, né, aqui na citação, não na ABNT, tá? Mas pode ser que vocês encontrem artigos aonde a gente vai ter esse Y aqui no início da frase separando um autor do outro, ou aqui no final da frase separando um autor do outro também. Ok? Então, tenham atenção que na ABNT a gente não utiliza o Y. Utilizando agora um artigo que ele tem 3 autores. Então, a gente vai usar a palavra, né, no início da frase, uma palavra de chamada. Então, conforme Batista, Ventura e Cartacho, 2015, e eu sigo o meu texto. Então, observem que a gente tem início, né, de cada nome próprio com letra maiúscula e o resto tudo minúsculo. Separo o primeiro autor do segundo por vírgula, o segundo do terceiro pelo ezinho. Sempre o ano dentro do parêntese, tá? No final da frase, tudo letra maiúscula, separa um autor do outro por ponto e vírgula e separando todos os autores do ano por uma vírgula. Existe uma outra circunstância, que é quando a gente tem mais de 3 autores. Aí pode ser 4, 10, 200, não importa quanto. Se for mais de 3 autores, existe uma norminha, né, uma regra que deve ser utilizada para também não ficar 200 milhões de nomes ali, tá bom? Então, a gente vai utilizar um termo em latim que é o etial. Etial significa e colaboradores, tá? Significa que o primeiro autor, porque o primeiro autor ele é o principal do trabalho, tá, gente? Então, aquele primeiro autor mais tantas outras pessoas, no caso, mais de 3 pessoas, não importa quantas. Então, Batista, segundo Batista e colaboradores, em 2004, né, disseram tal coisa. Ou, se for no final da frase, Batista et al., que significa aí colaboradores, 2004. Só que tem um detalhe aqui, tá? O et al, depois do al, observem que tem um ponto, porque esse al está abreviado. Então, esse al aqui sempre vai vir com este ponto. Quando ele vem dentro do parênteses, lembrem-se que eu falei que quando a gente vai utilizar o ano dentro do parênteses, eu separo os autores do ano por uma vírgula.
Então, depois do ao tem um ponto, porque o ponto significa que está abreviado, e vem uma vírgula para separar os autores do ano. Então, não é assim, ó, não é ponto e vírgula, é um ponto e depois uma vírgula. E aí a gente chega, né, para situações de citações diretas, tá? O que a gente estava falando até agora poderia ser citação direta ou indireta, tá bom? Ali era só a forma de sinalizar como a gente ia mostrar os autores. Agora eu vou mostrar como o texto deve vir quando a gente tem uma citação direta. E aí a gente tem duas circunstâncias que podem ocorrer. Uma citação direta com até 3 linhas e uma citação direta com mais de 3 linhas. Ah, professora, como que eu vou saber isso? Muito simples. Você escreve, se deu até 3 linhas, você vai fazer essa primeira regra. Se deu mais, você vai fazer a segunda. Simples assim, não precisa ter dor de cabeça quando não é necessário. No caso aqui, quando a gente tem citações com até 3 linhas, é simplesmente colocar o texto entre aspas, certo? Colocou as aspas, você pode colocar o autor no início ou no fim, não tem problema, mas desde que você coloque o texto que está tendo a citação direta, ou seja, o texto exato que você pegou na sua fonte e colocou no seu trabalho, que aquele texto tenha as aspas. Tem um detalhe, pode ser que vocês tenham ficado em dúvida. Professor, essas três linhas é no texto original ou no meu? É no seu, tá? Então, no seu texto, se deu até 3 linhas, aí você vai usar as aspas. Porque no texto original, dependendo da formatação, vamos supor, da revista, né, do artigo, ele é feito em colunas. E aí essas colunas, lógico, vai ter, né, espaços pequenininhos ali para texto, então rapidamente daria três linhas. Então, dentro do seu trabalho, aí você vai colocando ali imagem de ponta a ponta da folha, você vai utilizar essa referência. Então, citação direta com até 3 linhas, coloca as aspas no texto. Já quando a gente tem citação direta com mais de 3 linhas, a gente precisa estar seguindo 4 regrinhas. Primeira, tirar as aspas, tá? Você pode até colocar as aspas inicialmente, porque você não sabe se aquele texto vai dar até 3 linhas, então você pode até colocar inicialmente, mas depois você tira quando viu que deu mais de 3, né, de 3 linhas. Então, tirar as aspas, diminuir o tamanho da letra para 10 ou 11, a ABNT dá essa possibilidade, 10 ou 11. Eu sugiro vocês colocarem 10, porque fica mais fácil para a banca, ao avaliar, conseguir identificar que uma letra saiu de 12 para 10 do que de 12 para 11, né? A diferença é muito pequena, mas os dois são corretos. Diminuir o espaço entre linhas para o espaço simples, tá? Espaço entre linhas é isso aqui, ó, gente. O espaço entre esta linha e esta outra linha, tá? Então, esse espaço, ele deve ser simples, né? Ele deve ser mais próximo um do outro. E, por último, fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Eu acho que vocês já viram em algum trabalho, né, que quando vocês estavam lendo, principalmente, que aí tem um recuo bem grande, quase no meio da página, um texto ali, né, menorzinho, com espaçamento menor, significa que é uma citação direta. Lembram que eu disse que fica muito claro, né, saber se a citação ela é direta, justamente por isso. Se for até 3 linhas, vai ter aspas, então se o texto tem aspas, você sabe que é uma citação direta. E se você teve uma citação com mais de 3 linhas, aí é que fica óbvio mesmo, porque vocês vão conseguir. Porque vocês vão estar conseguindo identificar, né, pelo recuo, pelo tamanho da letra, né, pelo espaçamento, tudo isso vai facilitar vocês a identificarem que ali é uma citação direta. Continuando então.
Citação direta, ela precisa ter algumas, ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é a questão de quando for até 3 linhas, né? Quando for mais de 3 linhas. Mas tem outros detalhes também, como nessa questão aqui do grifo nosso ou grifo do autor. O que é que isso significa? Então vamos lá. Quando a gente tem uma citação direta, lembrem-se que a citação direta são as palavras exatas do autor. Aí vamos supor que lá do trabalho, né, original, estava escrito normal. Só que quando você foi colocar no seu trabalho, vamos supor que você sublinhou uma palavra, né, deixou um pedaço em negrito, porque você queria chamar a atenção para aquilo, né, dentro da sua do seu trabalho ali, tá bom? E aí, o que é que você faz? Coloca a citação, né? Coloca o nome do autor, o ano. Depois do ano, vocês colocam vírgula e escreve grifo nosso. O grifo nosso significa que você, né, autor ou autores, fizeram aquela marcação daquele texto, tá? Fizeram aquela marcação informando que no texto original você não vai conseguir ver aquilo. Você está vendo aquela marcação aqui porque foi você que fez. Já grifo do autor é quando você está fazendo uma citação direta e no texto original tem aquela marcação, um itálico, um negrito, né, um sublinhado, algum destaque ali dentro daquele texto. E você quer reproduzir aquilo também, certo? E aí você coloca grifo do autor, e aí quem vai estar lendo vai saber que você, do texto original, vai ter aquela marcação também. Outra coisa que acontece é quando a gente tem sobrenomes iguais, tá? Isso aí independe se a citação é direta ou indireta, tá? Vejam esse exemplo aqui. Barbosa 2014 e Barbosa 2014. Se aparecer no texto os dois desta forma, mesmo sobrenome, mesmo ano, vai indicar o quê? A gente vai ter, né, vai ser induzido a achar que é o mesmo autor, né, o mesmo trabalho do mesmo autor no mesmo ano. Só que são pessoas diferentes. Então, quando eu tenho situações onde a gente tem pessoas, né, que você está utilizando no seu trabalho, artigos que você está utilizando no seu trabalho, que tem citações, como é que chama? Tem citações com o mesmo nome e o mesmo autor, ou o mesmo nome e o mesmo ano, então você tem que fazer o quê? Você vai precisar informar para o leitor como que se faz aquilo. E quem é, né, aquele trabalho. Um exemplo aqui, ó. Barbosa J. Vamos supor que fosse Joaquim, né? Então, Barbosa J 2014 e Barbosa C 2014. Então, eu consigo identificar aqui que são pessoas, né, diferentes, tá? Então, quando acontece essa circunstância, que eu tenho pessoas que têm o mesmo sobrenome, que publicaram no mesmo ano, e eu estou utilizando os dois no meu trabalho, então eu vou colocar, após, né, o último nome daquele autor, a inicial do primeiro nome dele, certo? Apenas quando cair nessa circunstância. Agora pode acontecer um outro detalhe, né? A pessoa tem o mesmo sobrenome e a inicial do primeiro nome também é igual. Eita, aí, né, complicou. Então, para ficarem diferentes, o que é que a gente faz? A gente coloca o primeiro nome do autor por extenso com apenas a inicial maiúscula. Um exemplo aqui, Barbosa Cláudia 2014 e Barbosa Carlos 2014. Então, eu consigo saber que aí são pessoas diferentes. Outra situação, a gente estava vendo pessoas que tinham sobrenomes iguais,
né, que publicaram trabalhos diferentes no mesmo ano e eu estava utilizando aqueles trabalhos no meu. Só que agora eu tenho o mesmo autor que publicou no mesmo ano e eu estou utilizando no meu trabalho. Exemplo, Diniz 2005 e Diniz 2005. É a mesma pessoa, é o mesmo Diniz. Ele publicou 2 vezes no mesmo ano, ou até mais. E eu utilizei estes trabalhos dele no meu trabalho. E aí, o que é que eu faço? Eu vou utilizar uma letrinha do alfabeto. Então, para a primeira citação dele vai ser a segunda vai ser B, se tiver uma terceira vai ser C, e assim por diante. Então, toda vez que eu citar este trabalho com o A, eu vou ter que sempre colocar o Azinho. Toda vez que eu citar este trabalho com o B, eu vou ter que citar desta forma, certo? Para eu poder identificar qual foi o trabalho daquela informação. E lá nas referências também vai ter que vir com essa identificação de quem é A e de quem é B, tá? Se por acaso aqui é Diniz 2005 e aqui é Diniz Batista 2005, então são autores diferentes, né? Pode ser o mesmo Diniz, mas como aqui tem Diniz e outra pessoa, então já identifica que são diferentes e aí não precisa fazer esse acréscimo, né, do A, do B, do C e assim por diante. Outra situação, citação de mais de um artigo, né? Então a gente tem lá, pode ser uma citação, no caso só pode ser citação indireta, né? Porque na citação direta é exclusivamente de um artigo específico. Então, citações indiretas, você pode ler, vamos supor, 5 artigos para dar a mesma informação. Ali você condensa tudo e diz, né, que vários autores estão falando aquela mesma linguagem. Então, aqui, ó, a gente tem Asimar Prenge, 1972, Arkman, 1980, Arkman e colaboradores, 1985. Observem que eu devo organizar em ordem alfabética e não ordem cronológica. Tá? E aí, às vezes a ABNT ela não ajuda com os exemplos dela, porque no exemplo tem tanto cronológica quanto alfabética. Então, eu trouxe outro exemplo aqui. Neste caso, olha que frase simples, mas que eu preciso ter embasamento teórico, eu preciso ter autores que falam aquilo para eu poder colocar no meu trabalho. Exemplo, desenvolvimento embrionário de tartarugas marinhas com abordagem direta e aprofundada é pouco estudado. Então, quando a gente constrói um trabalho científico, a gente precisa ter cuidado com algumas palavras, com algumas informações que a gente coloca no nosso trabalho. Tá? Quem quiser mais informações, eu faço, né, o curso de escrita científica, onde eu dou todas essas dicas. Quem tiver interesse, depois entre em contato, que agora no final do semestre, ali em junho ou no máximo em julho, eu vou estar abrindo uma nova turma do curso científico. Então, voltando aqui, né? Uma frase que pode parecer tão simples, mas para eu afirmar isso no meu trabalho, eu preciso ter embasamento, como eu falei antes. Eu preciso ter informações de que outros autores já estudaram aquela temática e viram que realmente é muito precário o estudo neste foco. Então, eu coloquei aqui, ó, Camilo 2019, 2009 é um artigo com um único autor. Coloco ponto e vírgula para separar um do outro. Kratz, 1982, é outro artigo. Eckert, 1990, é outro artigo com 2 autores, só que coincidentemente eles têm o mesmo sobrenome, né? Às vezes é marido e mulher, às vezes são irmãos, parentes, ou às vezes nem é, tá? Mas coincidiu de ter o mesmo sobrenome. Ozdemir, 2008, é outro autor, e Whitmore e Dutton, 1985, é um outro artigo com 2 autores. Então, a gente tem aqui 5 artigos com mais de 20 anos de diferença que reforçam a informação que essa abordagem direta e aprofundada é pouco estudada na área do desenvolvimento embriológico
de tartaruga marinha. Por isso que tenham cuidado quando às vezes eu vejo algumas pessoas falando, né? Ah, muitos autores dizem tal coisa. E aí a pessoa não citou nenhum. Como assim? Se tem tantos autores, cite ali pelo menos 3, 5 trabalhos que estão reforçando essa informação, tá? Então vamos continuar. Chegamos no ápode, tá? Como eu falei, citação de citação ele não deve ser utilizada, tá? Evitar, na verdade, o máximo possível estar utilizando a citação de citação, que é justamente o uso do ápode, porque geralmente vocês vão fazer errado. Então, a expressão ápode, ela significa citado por, conforme, segundo e também, né, pode ser utilizado no texto. Então, aqui a gente tem, segundo Silva, 1983, ápode Abreu, 1999, página 3. Diz ser tarará, qualquer coisa aí. Tá, professor, o que significa isso? Eu não entendi nada. Tudo bem, vou explicar, calma, não precisa estressar nem arrancar os cabelos. Não precisa entrar em desespero ainda. Vamos lá. Quando eu digo aqui, segundo Silva, lá no trabalho dele de 1983, que foi citado no trabalho de Abreu de 1999, na página 3. Ou seja, eu li o trabalho de Abreu em 99 e lá existia uma citação de Silva, 1983, a qual eu não tive acesso. Eu procurei e não achei. Então, a única forma que eu posso utilizar o ápode de forma correta é justamente quando eu tenho um artigo, né, uma fonte de literatura que eu estou lendo, e esta fonte de literatura tem uma citação, e aí como é o correto a se fazer, o passo a passo. Eu estou lendo um trabalho que tem uma citação. Então, vamos supor, eu tenho um trabalho de Abreu. Então, o trabalho de Abreu tem uma citação de Batista. Eu não posso simplesmente utilizar aquela informação e citar Abreu ou Batista. Não. Primeiro passo, você tem que saber que você está lendo Abreu, tá? E lá no trabalho de Abreu tem uma citação de Batista. Então, você precisa compreender que aquela informação não é de Abreu. Abreu leu o trabalho de Batista e colocou a informação no trabalho dele, ok? E aí a gente tem que complementar para poder fazer essa citação correta. Então, primeiro passo, vou lá, né, lá no trabalho de Abreu, vou procurar a referência do trabalho de Batista. Tem lá o nome do autor, ano, né, o título do trabalho, se é livro, se é artigo, seja lá o que for. E vou procurar aquela fonte. Vamos supor que é um artigo. Eu procurei na internet e achei o artigo. Então, se você achou, você vai fazer o quê? Você vai ler e aí você vai ver as informações que estão ali. Inclusive, pode ter até mais informação e você utilizar no seu trabalho. Agora, se você não achou, não é porque tá com preguiça e por isso não achou, não, tá? É porque realmente você procurou e não achou. E outra coisa, não é porque o artigo é pago que você não achou. Ele tá ali, você só não comprou. Então, qual é a minha sugestão? Escreva para o autor, peça para ele, né? Lógico, sendo cordial, educado, dê a referência correta do trabalho que você está solicitando, e aí, prontamente, né? Geralmente ele vai lhe atender. De forma gratuita, ele envia o artigo, porque o artigo é dele, ele pode compartilhar. E aí, se você, né, achou o trabalho, você vai citar Batista. Se você não achou, aí você vai usar aqui, né, como está nesse exemplo. No caso do exemplo da gente. Segundo Batista, 1983, ou seja, segundo o trabalho de Batista, 1983, citado no trabalho de Abreu, 1999, diz que
certo? Outro exemplo aqui. Aqui, né, a gente está no início da frase. Agora, no final da frase, é a mesma coisa. A diferença é que sempre, né, para vocês não se confundirem quem vem primeiro ou vem depois, sempre vai vir o autor original primeiro, ou seja, o mais antigo, tá? Então, se for no início da frase, só os autores do trabalho original que vão vir fora do parênteses, o resto, tudo dentro do parênteses. Apode com letra toda minúscula e o nome do autor que você leu, todo em maiúsculo. Se for tudo dentro do parênteses, aí tudo maiúsculo, né, menos o apode. Quando eu falo tudo maiúsculo, o nome dos autores. Outro exemplo aqui. Modelo serial de Gold, 1972, citado no trabalho de Nard, em 1993. E aí, uma outra questão para que vocês não façam de forma errada é utilizar o apode num trabalho recente. Um exemplo, você tem um trabalho de 2010 e você está lendo um trabalho de 2017 que tem lá a citação do trabalho de 2010. Você usa o apode. Não vai ser aceitável, tá? O trabalho é muito recente para você estar utilizando o apode. Então, se for trabalhos de 2000 para frente, se você está utilizando o apode, provavelmente você está errando. Aí você pode estar dizendo, professora, então, sempre que tiver trabalho antigo, eu posso utilizar o apode? Não, eu não falei isso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz a orientação de um trabalho, que era uma doença rara, que o primeiro artigo publicado sobre essa doença foi no século XIX, ou seja, 1890 e pouco. E tinha esse trabalho disponível, né? Então não é porque o trabalho é antigo que você vai dizer, eu não vou nem procurar e vou utilizar logo o apode. Não, tenham cuidado, porque geralmente o apode passa a ser, ao invés de citado por, passa a ser, eu estava com preguiça de pesquisar e utilizei o apode. Então, gente, vamos ficar esperto para não cometer esse tipo de erro, porque a banca vai ficar de olho. E assim, apareceu o apode no trabalho, parece que ele tá com luzinhas ali piscando. Confere, confere, vê se fizeram certo. Então, a banca vai sim verificar o seu apode. E aí a gente tem a situação também, né? Estamos próximo do final da nossa palestra. A gente tem a questão da citação traduzida. Então, se o texto estiver em uma outra língua e for traduzido por você, né, você deve indicar tradução nossa no final da citação. Recomenda-se colocar o trecho na língua original, né, em nota de rodapé, só para confirmar que realmente aquele trecho que você traduziu estava correto. Isso quando for uma citação direta, tá, gente? Quando for uma citação indireta, né, que é a interpretação que você faz em cima daquele texto que foi feito, então não precisa. Exemplo aqui. Pode ver que está entre aspas, né? Uma citação direta com menos de 3 linhas. Então, acesso aprimorado engloba tanto acesso intelectual quanto físico. Foi retirado do trabalho de Kuttal, 2004, tradução nossa, ou seja, quem for ler o original é em inglês. E, lógico, não vai estar com as mesmas palavras aí, porque está em outra língua. Então, você precisa estar colocando aí, né, que a tradução foi você que fez. E para finalizar, gente, a gente tem a questão de sobrenomes sobrenomes que indicam grau de parentesco. Exemplo, Júnior, filho, neto, sobrinho, como a gente tem aqui, ó, Pexar Júnior, Silva, neto. Então, sempre que houver um trabalho onde a citação, né, o autor, ele tem o último nome com um grau de parentesco, então você precisa colocar o nome anterior, né, que é o nome da família, e o grau de parentesco, certo? Como a gente tem estes dois exemplos aqui, Júnior e Neto. Então, a gente não colocou só o Júnior e Neto.
colocou o nome que antecede, no caso Pelczar Júnior, e o Silva Neto. E agora, a última dica para citação é quando não se tem a indicação da autoria. Então, quando não é possível localizar a autoria, iniciar a primeira palavra do título em caixa alta, seguido de reticências. Então, ali no trabalho que você está vendo, não tem um nome, né, de quem fez. Então, você coloca a primeira palavra do título daquele trabalho, como a gente vê aqui, ó. Exemplo, a composição do solo pode ser analisada posteriormente. Não tem o nome do autor, então tem geomorfologia, reticências, porque, né, ia seguir o título do trabalho e o ano, ok? Então, às vezes o aluno fica confuso. Professor, o trabalho que eu achei não tem autor. Não tem problema, né? Você usa através do... Vamos agora dar continuidade às normas da ABNT para referências, que no caso a gente vai utilizar a NBR 6023, tá? Ela foi atualizada em 2018 e aí a gente tem algumas modificações em relação àquela que era utilizada desde 2002, quando ela, né, tinha tido sua última atualização. Então, o conceito, né, a definição de referências de acordo com a NBR 6023. Então, na ABNT, as referências são um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Ou seja, eu vou ter informações que são extremamente importantes dentro daquele documento que eu estou lendo, né? Seja um livro, seja um artigo, seja uma revista, seja um jornal, bom, seja lá qual for a fonte de informação que eu estiver tendo, né? Eu vou precisar ter informações que são retiradas deste próprio documento para que outras pessoas consigam saber que aquela informação eu tirei daquela fonte, tá? E eu vou definir aqui, segundo, né, a NBR 6023, 4 itens que são extremamente importantes para que vocês possam estar compreendendo, né, o que a gente vai falar daqui a pouco sobre as referências. Primeiro ponto é o que seriam, né, os autores, autores. São, portanto, pessoa ou pessoas, né? E aí pode ser mais uma pessoa ou mais de uma pessoa, não existe um limite de número de autores para um trabalho científico, tá? Eu posso ter 1, 10, 50, não importa quantas pessoas participaram daquela construção daquele documento, tá? Eu posso colocar o nome de todos os participantes. Então, vou botar aqui no singular só por uma questão de ficar mais fácil de falar, tá? Então, pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. E aí vocês podem estar falando, né? Podem estar pensando assim, artístico? Como assim? Lembrando que as normas da ABNT, elas não são restritas para trabalhos acadêmicos. As normas da ABNT, elas não são restritas para artigos, para livros, tá? Então, a gente precisa ter aí na cabeça que qualquer coisa que possa, né, servir de fonte de informação para uma outra pessoa, né, uma instituição, ela precisa dizer de quem é aquilo. Então, por exemplo, se eu tenho uma fotografia e eu quero utilizar uma fotografia no meu trabalho, então eu preciso dizer de quem é aquela foto, né? Qual foi a fonte daquela foto. Se eu tenho uma escultura, se eu tenho uma letra de música, uma partitura. Então, tudo isso também é um documento, né? Estou falando documento assim, né? Mas vocês estão... Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. É algo que foi construído por uma pessoa, né? Ou um grupo de pessoas, e que precisa ser
identificado quem foi que fez aquilo. Né? Então, uma obra de arte tem lá o nome da pessoa que fez, o ano, né, que ela concluiu aquela arte. Então, não só para trabalhos científicos, mas formações artísticas, né, também vão ser utilizadas aí, vão poder estar utilizando as normas da BNT. Então, além dos autores, né, como pessoa física, a gente também tem autores em entidade, que poderia ser instituição, organização, empresa, comitê, comissão, evento, entre outros, que foi responsável por publicações que não se distinguem a autoria pessoal. Como assim? Vocês podem estar se perguntando. Vamos usar exemplos para facilitar a compreensão de vocês. Então, se a gente tem, por exemplo, uma citação que você quer utilizar, que é do Ministério da Saúde, você não sabe quem foi que fez aquilo. Né? É um documento que foi criado pelos funcionários ali, né? Mas quem responde ali é o Ministério da Saúde. Então, a citação vai ser do Ministério da Saúde, que no caso, Brasil, certo? Informações, por exemplo, do IBGE. Então, não é um indivíduo ou alguns indivíduos, não, é a instituição. A IBGE, DataSUS, como eu falei, Ministério da Saúde, dados epidemiológicos que são publicados, né, que a gente chama de domínio público, de instituições sérias, né, instituições corretas que fazem pesquisa, então vocês podem estar utilizando. Um exemplo, né, o Instituto John Hopkins, que é uma renomada instituição que trabalha na área de epidemiologia, referência mundial. Então, os dados referentes à Covid servem de parâmetros para diversas informações que são dadas frente, né, à questão da pandemia. Então, dados de número de mortes, dados de vacinação, informações referentes a número de pessoas contaminadas. Então, eles estão constantemente atualizando, né, no site deles da instituição. E você pode estar utilizando isso como informação para o trabalho de vocês. Então, pode, né, resumindo, a gente pode ter autores, pessoa física, ou autores, um grupo, né, ali uma instituição, uma organização, uma empresa que está representando aquela informação. E aí a gente tem também, né, o conceito de monografia. É um item que é não seriado, ou seja, é um item completo, que é constituído de uma só parte ou que se pretende completar em um número pré-estabelecido de partes separadas, né? Então você já vai sabendo, vai ter 2 volumes, 3 volumes, mas é só isso. Não é como uma revista, né? Que a cada 15 dias vai ter ali um número, tá? Então, monografia é, por exemplo, um TCC que vocês fazem, é considerado uma monografia. Uma dissertação, uma tese, ele entra nesse conceito aqui do que ele fala, que é monografia, tá? E publicações periódicas são publicações em qualquer tipo de suporte que pode ser editada em unidades físicas sucessivas com designações numéricas e ou cronológicas e destinada a ser continuada indefinitivamente. Como assim? Uma revista, um jornal, tá? Então, por exemplo, revistas, às vezes ela é semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, anual, tá? Então, mesmo que ela seja anual, mas todo ano vai existir ali um volume daquela revista, certo? Então, não importa a periodicidade dela, mas sempre naquele período vai estar existindo ali saindo, né, uma nova publicação. Jornal, né? Jornal ele é diário, então todos os dias vai ter ali a informação da publicação daquele jornal. E aí, por isso que a gente, né, dependendo do tipo da fonte que vocês estiverem utilizando, por exemplo, se for um livro, se for um artigo, se for uma revista, se for um jornal,
vão ter algumas especificidades para cada um desses tipos de documentos. Então, o diferente da norma de citação que a gente falou agora há pouco, é importante que vocês tenham a norma da ABNT para referências como se fosse um livrinho de cabeceira ali, sempre servindo para consulta, tá? Então, a citação, como você usa constantemente durante, né, a construção do trabalho ali, então é importante que realmente você saiba como fazer. Mas, lógico, também podendo utilizar a norma sempre para fazer consultas quando necessário. Já a referência, como pode variar o tipo, né, de acordo com a fonte que vocês estiverem utilizando, então sempre deixe ali como livrinho de cabeceira para consulta de vocês, salve no arquivo no computador de vocês de fácil acesso, onde vocês sabem lá a pasta correspondente onde ele está, para que vocês sempre possam estar consultando e ver, né, as peculiaridades de cada tipo de referência que vocês vão poder tá colocando ali no trabalho de acordo com o documento que vocês estiverem utilizando. E aí os elementos da referência, né? Então, a referência ela vai ser constituída de elementos essenciais e, quando for necessário, ela pode ser acrescentadas informações que são chamados de elementos complementares. Como o próprio nome diz, os elementos essenciais são informações indispensáveis à identificação daquele documento que vocês estão utilizando. Os elementos essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, conforme o tipo. Como eu falei agora há pouco, né, que dependendo do tipo do documento que vocês estão utilizando, vai existir uma variação ou outra de informações que vocês vão poder estar utilizando no trabalho de vocês, nas referências. Já os elementos complementares vão ser informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, vão permitir melhor caracterizar os documentos. Então, você tem algumas informações ali que são indispensáveis, mas existem outras informações no documento que você pode estar acrescentando a ele. E isso vai ajudar melhor você, aquela pessoa que vai buscar aquela fonte, né, ter um melhor acesso de informações. E aí, né, uma observação aqui nessa nota que eu coloquei para vocês é que tanto os elementos essenciais quanto os elementos complementares, eles são retirados do próprio documento, certo? Quando isso não for possível, ou seja, quando vocês não tiverem a informação no próprio documento, mas vocês sabem que a informação que vocês tiveram é uma informação correta, então vocês vão utilizar, né, outras fontes de informação e, no caso, essa fonte de informação que vocês adquiriram, né, de outro local, vocês vão colocar uma sinalização de que aquela informação não está no próprio documento. E, no caso, você coloca essa informação entre colchetes. Um exemplo, o ano da publicação. Você não sabe qual foi o ano da publicação. Vamos supor que é um livro que está numa biblioteca X, é um livro muito antigo, não existe no próprio livro a informação do ano. Mas na biblioteca onde aquele livro tem, existe, né, a informação correta de que aquele livro foi publicado, vamos supor, no ano de 1512, certo? E aí você coloca na sua referência a informação do 1512 entre colchetes, para sinalizar que no documento não existe aquela informação, mas você adquiriu aquela informação de uma fonte, né, correta, e aí você acrescentou no seu trabalho. E aí, dentro, né, dessas peculiaridades que a gente tem nas referências, né, a gente tem algumas informações a mais que vocês podem até já ter encontrado em alguma leitura e vocês não souberam o que aquilo significava, tá? E aqui eu vou estar ajudando vocês a estar esclarecendo isso. Um exemplo, se o ano de publicação puder ser localizado no documento, ele deve ser indicado um ano entre colchetes, tá? Nenhum ano do ano de publicação. Um exemplo aqui, ó. O ano certo,
só que ele não estava no documento. Essa informação não tinha no documento, você adquiriu de outra fonte, né? Uma fonte séria, uma fonte realmente fidedigna, e aí você coloca aquela informação dentro dos colchetes. Se aquela informação que você obteve, né, ela é uma informação correta, só que não existe uma precisão, né? Então, provavelmente foi ali em 1975. Então, quando se tem uma interrogação após o ano, né, dentro dos colchetes, informa que aquela informação não existe no documento, né? Porque se existisse, seria a data correta. Então, significa que existe, né, uma certa dúvida do ano, mas que provavelmente pode ser aquela data mesmo. Quando a gente tem duas datas prováveis, então a gente coloca os 2 anos. Um exemplo, 1980 e 1981. Então é um ano ou outro, mas você sabe que é um dos dois. Quando tem intervalos menores de 20 anos, ou seja, você sabe que foi neste período, você não sabe exatamente o ano, mas você sabe dentro, né, de eventos históricos, de outras informações ao qual aquela pessoa viveu, né, aquele documento foi construído, então você sabe que foi dentro daquele período, mas não exatamente qual a data. E aí a gente coloca entre colchetes, entre, exemplo, 1906 e 1912, ou seja, o início e o fim, né, daqueles prováveis anos que aquele documento foi construído. Quando ainda não se sabe, né, qual a data correta, não se sabe se foi um ano específico ou outro, então se coloca um ano aproximado, e aí coloca, né, CA ponto e o ano a qual acredita-se que seja a data aproximada, né, da data correta ali que aquela pessoa vai estar utilizando naquela referência. Já quando a gente sabe que foi numa década X, por exemplo, aqui na década de 70, eu sei que foi na década de 70, mas eu não sei exatamente qual foi o ano. Tá? Diferente daqui, ó, do intervalo, né, que a gente tem décadas diferentes, certo? Aqui eu tenho certeza que foi dentro daquela década, mas eu não sei exatamente qual foi o ano. Então eu boto um tracinho correspondente ao ano daquela década. Já quando eu acho que aquela é a década provável, então eu boto o tracinho, como a gente tem aqui em cima, e uma interrogação. Então, sempre que a gente tem uma informação provável, a gente coloca a informação. Então, quando tem um ano provável e quando eu tenho uma década provável, a gente coloca a interrogação. Quando eu não sei, né, qual foi nem sequer a década, aí, no caso, intervalos, né, maiores que 20 anos, eu sei que foi feito naquele século, mas eu não sei o ano. Então, eu coloco o início, né, do ano daquele século, mas eu deixo as décadas e o ano, né, sem informações, com um tracinho apenas. E, para finalizar, se não tenho nem certeza do ano, mas provavelmente, ou do ano não, daquele século, mas provavelmente foi naquele século, então a gente segue a mesma regrinha, né, de colocar os tracinhos com a interrogação, os tracinhos para indicar a década e o ano, e a interrogação para indicar que aquela é provável século ao qual aquele documento foi desenvolvido, ok? Seguindo aqui, as regras gerais, né, de uma apresentação das informações das referências. As referências, elas são alinhadas à margem esquerda do texto, tá? Mesmo que você tenha no documento ali, né, que a gente utiliza o texto justificado, quando chega nas referências, as referências elas devem estar na margem esquerda do texto e de forma a identificar individualmente cada documento. É utilizado espaçamento simples, tá? Durante toda a referência e vai separar uma referência da outra através de 2 enters.
um Enter para baixar a linha e um Enter para ficar um espaço em branco e você colocar a referência seguinte. Então, recapitulando, margeado à esquerda, espaçamento das referências todo simples e coloca-se 2 Enters para separar, né, por um espaço em branco, uma referência da referência seguinte. Recursos tipográficos, como exemplo, negrito, grifo ou itálico, eles são utilizados para destacar o elemento título, tá? E deve ser uniforme em todas as referências de um documento. Então, todas as referências que você for utilizar no seu trabalho, elas devem seguir o mesmo padrão. E aí, colocar, né, o título daqueles documentos, das suas referências, sempre em negrito ou itálico, né, o recurso tipográfico que você quer utilizar. E o subtítulo não deve ter o destaque, tá bom? Então, se você for utilizar o negrito como o recurso tipográfico numa referência, em todas as outras você também vai ter que usar o negrito. Se você utilizar o itálico, da mesma forma e assim por diante. As referências constantes em uma lista padronizada, elas devem obedecer aos mesmos princípios, né? Ao optar pela utilização de elementos complementares, esses devem ser incluídos em todas as referências daquela lista. Então, se você pegou uma referência e você obrigatoriamente tem que colocar em todas as suas referências os elementos essenciais, mas se você quiser colocar também os elementos complementares, você colocar em um, você vai ter que colocar em todas as referências do seu documento, tá bom? Então, tenham atenção para esses detalhes, para que vocês não acabem, né, tendo uma dificuldade ali na apresentação das referências de vocês e acabar perdendo, né, pontuação por causa de pequenos detalhes de formatação. Os elementos essenciais, né, de uma referência, como a gente já falou, vai poder, né, sofrer variações de acordo com o tipo, mas basicamente vai ser o autor, o título e a data de publicação. As variações, né, vão ocorrer de acordo com o tipo de referência, por exemplo, se ela é uma monografia, se é um tipo, um livro, se é um periódico, se é um jornal, se é um evento, se é uma legislação. Então, sempre vai ter variações ali que vocês vão usar, né, a norminha 6023 como consulta para que vocês possam estar conseguindo desenvolver as referências da forma correta. Então, um exemplo aqui, eu coloquei uma referência, né, onde a gente tem o título, né, em destaque, certo? Em destaque aqui porque está em negrito. E aí um outro detalhe que a gente tem, certo? No caso aqui foi o ano, foi os autores, certo? O título do documento, a revista a qual aquele documento foi publicado, o volume, as páginas e o ano, né? Como eu disse, cada tipo de documento vai ter suas peculiaridades. Então, como é uma revista, então diz qual é o volume da revista e a página onde eu vou encontrar especificamente este artigo. Já existem outras informações que a gente pode estar coletando para usar no nosso trabalho, que elas são restritas a sites, tá? Então, quando a gente tem sites, a gente também vai precisar referenciá-las, tá? E a diferença aqui é que a gente precisa informar, né? Além das informações essenciais do site, a gente precisa informar também, eu coloquei aqui em azul só para dar o destaque, tá, gente? Mas não precisa estar de cor diferente, não. A gente precisa informar que aquela informação é de um site, então a gente diz disponível em 2 pontos e o site não é mais para colocar os sinais de maior e menor, tá? Então, antes da norma de 2018, a gente sinalizava os sites, né, entre os sinais de maior e menor. Agora, não mais, e a gente coloca apenas o site. E depois coloca acesso em e a data a qual vocês acessaram para fazer a retirada daquela informação. Aí isso é importante, gente. Por quê? Porque às vezes o site ele sofre atualizações
E aí, quando a pessoa entra por aquele link que você colocou, não tá mais daquela forma que você tinha pego aquela informação, certo? Por isso que é importante sempre colocar a data da retirada da informação, da consulta ali daquela informação, daquela literatura que você utilizou como citação no seu trabalho. E aí, quando necessário, né, a gente acrescenta elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Que informações são essas? A página, o ISBN, o ISSN e o DOI, tá? E aí vocês podem estar perguntando, professora, página eu sei o que é, mas o que significa esses outros? Então, a página são a quantidade de páginas que vocês, a quantidade de páginas não, as páginas que aquele documento, né, aquele, por exemplo, aquele artigo vai estar dentro de uma revista, como por exemplo aqui é a página 35 a 41, certo? ISBN é um código, tá? Assim como a gente tem nosso RG, nosso CPF, né? Que servem para identificar exatamente, né, quem é quem, porque às vezes você pode ter até o mesmo nome de outra pessoa, né? O que a gente chama de homônimos, exatamente igual. Só que o CPF de cada um vai ser diferente, certo? Então, seguindo esse princípio, o ISBN, e aí B, para ficar fácil de vocês, tá? É B de book, de livro, tá? Então, ISBN é um código que é utilizado para identificação de livros. E aí vocês podem colocar, como está representado aqui no final, né, o DOI, aí pode ser o ISBN, se for um livro, o ISSN, segue o mesmo princípio, só que agora utilizem o seguinte para memorizar: B de book, né, livro, S de serial, né, seriado, tá? Então, algo que vai estar tendo uma periodicidade. Então, aqui, diferente dos livros, a gente tem o que? As revistas, tá? Então, o ISSN são códigos para identificação de revistas. E esse ISSN, ele serve também para a gente identificar a qualidade da revista, tá? Então, vocês podem acessar o portal CAPES, tá? Que hoje está dentro, né, da plataforma Sucupira. E aí vocês vão ter acesso a todas as revistas com o ISSN, né? E aí eles vão estar identificando o extrato, que é como se fosse uma nota, tá? De avaliação daquela revista. E aí esses extratos, eles variam em A, B e C. O A sendo A1 e A2, né? Então, os extratos A são as revistas de melhores qualidades do mundo. Aí vem o B, que é dividido em 5, B1, B2, B3, B4 e B5. E a gente tem o C, que são as revistas, né, de menor qualidade. E lógico, também existem revistas que nem sequer ISSN possuem, tá? Então, é importante que vocês, né, também busquem aí na plataforma CAPES quais revistas que estão relacionadas ao que vocês estão pesquisando e busquem aquelas revistas que tenham uma melhor qualidade, para que assim o documento de vocês, né, o trabalho de vocês tenha uma qualidade também melhor, certo? E o DOI é um código também, só que especificamente para aquele artigo, tá? Então, dentro de uma revista, a gente vai ter a publicação de diversos artigos. E você quer, vamos supor, não aquela revista como um todo, você quer um artigo específico. E aí você vai estar utilizando o código DOI, né, para identificar. Então, como tem aqui, ó, o DOI, dois pontos e o código. Então, é uma sequência de números, letras, tá? Que eles criam lá. E aí você vai poder estar utilizando também para identificar. Tanto, no caso, o ISBN, recapitulando, para livros, o ISSN para revistas e o DOI para artigos, tá, gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, aqui como que faz a referência. Então, só para reforçar, eu tenho sempre iniciando com o nome, né, dos autores ou entidade, né? Poderia ser aqui, por exemplo, IBGE, DataSUS, certo? Não importa.
Mas aqui são pessoas que, coincidentemente, elas têm o mesmo nome, né? Marcovaldi e Marcovaldi. Nesse caso aqui, são marido e mulher, que são pesquisadores lá do Tamar, que eu cheguei a conhecer, né? Como eu trabalhava com tartarugas, então tinha muita literatura deles dois. E aí, após o nome dos autores, a gente tem o quê? A gente tem o título do artigo, tá? Depois a gente vem com a revista. No caso, essa revista é a Biological Conservation. Vejam que ela está abreviada. Então, se você vai abreviar o nome da revista, você veja como que é a abreviação do nome daquela revista, tá? Você não abrevia de forma aleatória, não. Você precisa fazer de forma correta. E aí tem o volume, as páginas e o ano de publicação. Então, tudo que está aqui em preto é o que a gente chama de informações essenciais, né? Os elementos essenciais da referência. E a partir daqui do DOI, tá? No caso, é o elemento complementar que a gente colocou neste trabalho, ok? Pessoal, então é isso. Nos despedimos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender, tá? A questão das citações e referências. É algo que vocês precisam praticar, tá? Sem a prática, vocês não conseguem ter aí um resultado eficaz na construção do trabalho de vocês, certo? Vocês precisam saber como fazer e fazer, certo? Se vocês não colocarem em prática, vocês vão acabar fazendo errado, tendo comprometimento aí de como que vocês vão estar desenvolvendo o trabalho como um todo e correndo risco, inclusive, né, de cometer um plágio, que eu acho que não é, né, a intenção de nenhum de vocês aqui, porque, como eu falei, no plágio o menor dos problemas é uma reprovação. Meu contato tá aí, né? Vocês já sabem, então clenia.batista@outlook.com. Estou como coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão, do Comitê de Ética, né, e professora da Santa Emília de Rodar. Então, se cuidem, fiquem com Deus. Tá? Espero que a gente, né, retorne logo às nossas aulas, tá? Para que a gente possa estar tendo esse contato mais próximo. As dúvidas vocês podem estar enviando, tá? E na medida do possível eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima aula.